Você já ouviu falar sobre fundos imobiliários base 100? Então vem comigo que eu vou te apresentar 3 opções. Oi, eu sou Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Fundos imobiliários é uma forma de você investir no ramo imobiliário de forma indireta, sem necessariamente precisar comprar um imóvel físico. Os fundos imobiliários apresentam algumas características próprias, dentre elas podemos citar investimento coletivo, isso porque aquele fundo imobiliário ele tem vários tipos de prédios e várias pessoas investem nele, então ele não é só seu, ele não é só meu. Por isso que diz que é um investimento coletivo. A segunda característica é que tem rendimentos mensais. A maioria dos fundos imobiliários vão te pagar algum valor todos os meses. Inclusive tem vídeos aqui no YouTube meus falando sobre fundos imobiliários muito bons que pagam dividendos todos os meses. A terceira característica que nós temos é a gestão profissional. Quando você investe em fundos imobiliários, principalmente em bons fundos imobiliários, você vai ter uma gestão, alguém que está preparado para gerir aquele fundo imobiliário. Outra característica dos fundos imobiliários é a liquidez. Os fundos imobiliários eles são muito líquidos, ou seja, eles são muito facilmente negociados. Podem ser vendidos, podem ser comprados com muita facilidade. Outra característica que nós temos é a diversificação. Quando você investe em um fundo imobiliário, se ele for do tipo de tijolo, por exemplo, ele vai ter vários tipos de prédios. Se ele for de papel, ele vai ter investimentos em vários tipos de renda fixa. Então, a diversificação é um ponto muito importante dos fundos imobiliários. Quando você investe em fundos imobiliários, você também vai ter algumas vantagens e algumas desvantagens. Dentro das vantagens, posso citar acesso a empreendimentos de grande porte, rendimento passivo e previsível, diversificação e menor volatilidade em relação a alguns outros tipos de investimentos, e gestão profissional que cuida da manutenção e da locação desses imóveis. Com relação às desvantagens, nós temos a possibilidade de desvalorização daquele fundo imobiliário, principalmente com relação à vacância, porque se você investe em um fundo imobiliário e os prédios começam a ficar muito vagos, isso vai desvalorizar aquele fundo, você vai ter menos rendimentos. Então é um ponto que você tem que pensar, é uma desvantagem que você pode ter com relação aos fundos imobiliários. Uma outra desvantagem são impactos econômicos que podem afetar o pagamento dos rendimentos, como crises, alterações nas taxas de juros. Outro ponto são as taxas de administração e gestão. Quando você investe em fundos imobiliários, você vai ter algumas taxas que você tem que pagar. Essas taxas, dependendo do valor que elas tenham, pode interferir sim nos seus rendimentos. Então, quando você for investir no fundo imobiliário, é crucial que você pesquise sobre ele, várias coisas, como eu já falei aqui nesse vídeo, em outros vídeos, mas que você também pesquise sobre as taxas, sobre os impostos que tem sobre aquele fundo imobiliário, para você saber até que ponto aquele investimento vai ser bom para você. Porque se você começa a perder dinheiro demais, você tem que pensar em partir para outro. Nesse vídeo eu quero te apresentar 3 opções de fundos imobiliários que são base 100. Mas o que são fundos imobiliários base 100? Fundos imobiliários base 100 são aqueles fundos imobiliários em que o preço do ativo deles corre ali por perto de 100. Pode ser 90 e pouco, 100 e pouco, mas assim, sempre próximo dos 100 reais. E aí eu vou te apresentar 3 opções desses fundos. Vou apresentar agora os 3 fundos imobiliários. O primeiro é o KNCR11, ele pertence à empresa Kinea Rendimentos Imobiliários. O valor atual dele hoje está R$ 103,20. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 11,49% e ele pagou nos últimos 12 meses também R$ 11,86 de dividendos. Nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 5,45% e nesse mês ele tem uma valorização de 0,05%. O valor patrimonial dele por cota está R$ 101,58, o PVP está 1,02, está um pouquinho em cima do preço justo, mas ainda assim está um preço bom. E o número de cotistas, nós temos mais de 300 mil e o número de cotas, mais de 69 milhões de cotas. Com relação aos dividendos, a gente percebe que a data base dele acontece ali em torno do dia 30, 31 do mês e o pagamento acontece em cerca de 10, 12 dias após a data base. É um fundo imobiliário do tipo de papel e o segmento dele é imobiliário com foco em investimentos em certificados de recebíveis imobiliários, que são CRIs. O foco dele, nós temos que ele investe principalmente em CRIs, como eu acabei de falar, que são instrumentos de dívida lastreados em recebíveis do setor imobiliário, buscando uma remuneração baseada em juros e correção monetária. Ele tem por objetivo proporcionar rendimentos considerados consistentes aos cotistas por meio da aplicação em ativos de crédito imobiliário de alta qualidade.
O fundo ele visa gerar renda mensal, o que atrai investidores em busca de uma fonte de renda passiva. A volatilidade dele é baixa e moderada. Os riscos que ele pode apresentar é risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez. O perfil de investidor para investir nesse fundo imobiliário é o moderado e também o arrojado. Apresentando agora o segundo fundo imobiliário, é o KNUQ11. Ele é da Kinea Unique High CDI, Fundo de Investimentos Imobiliários. Ele está custando hoje R$ 102,35. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 12,52% e os rendimentos R$ 12,81. A valorização dele nos últimos 12 meses foi de 4,17% e no mês atual teve uma pequena queda de 0,11%. O valor patrimonial dele por cota hoje está R$ 101,04. O PVP está 0,01, mas assim, está um pouquinho acima do preço justo. No número de cotistas, nós temos mais de 23 mil cotistas, de cotas, mais de 15 milhões de cotas. Com relação aos pagamentos dos dividendos, nós temos que a data base está ali também no final do mês, em torno do dia 29, dia 30, 31 do mês. E os pagamentos também estão acontecendo ali por volta de 10, 12 dias após a data base. Algumas informações também sobre o KNUQ11. Primeiro, ele também é um fundo de papel e ele é do segmento de ações globais com foco em empresas envolvidas nos Estados Unidos. O foco dele é replicar o desempenho de um índice de ações globais, especialmente ações de empresas de tecnologia e inovação dos Estados Unidos, empresas de alto crescimento e inovação. O objetivo ainda é capturar a valorização do mercado internacional de ações. A volatilidade dele é alta, visto que, ao investir em ações de empresas de tecnologia e inovação, o fundo está exposto a variações significativas de preço. Isso se traduz em uma volatilidade maior em comparação com fundos de renda fixa ou fundos imobiliários. Os riscos que ele apresenta são risco de mercado, risco cambial, risco de concentração. O perfil de investidor para investir nele é o perfil arrojado, aquela pessoa que não tem medo de investir. Agora falando sobre o terceiro e último fundo imobiliário, vou te falar sobre o KNIP11, que é da Kinea Índice de Preços. Está custando hoje R$ 90,77. O dividend yield nos últimos 12 meses foi de 11,12% e ele pagou de dividendos cerca de R$ 10,09. Ele se valorizou cerca de 2,20% nos últimos 12 meses e teve uma pequena queda no mês atual, que foi de 0,81%. O valor patrimonial dele por cota está R$ 93,79. O PVP está 0,97, ou seja, está abaixo do preço justo. E o número de cotistas nós temos para mais de 76 mil cotistas e de cotas mais de 80 milhões de cotas. Com relação aos pagamentos, nós temos que eles acontecem ali também com data base no final do mês, dia 30, 31 do mês, e data de pagamento cerca de 10, 11, 12 dias após a data base. Informações sobre esse fundo, KNIP11, nós temos que ele é um fundo de investimento também de papel e ele é do segmento de crédito imobiliário, com foco em ativos de renda fixa atrelados à inflação, como os CRIs. O objetivo dele é proporcionar uma renda passiva regular aos investidores, com um retorno que acompanha a inflação, mantendo o valor real do investimento. O fundo ele busca preservar e aumentar o poder aquisitivo dos cotistas, proporcionando rendimentos atrelados a ativos indexados à inflação. A volatilidade dele é moderada, visto que a volatilidade tende a ser influenciada pelas variações das taxas de juros e pela inflação. No entanto, como o fundo investe em ativos de renda imobiliária, a flutuação é menor do que observada em fundos imobiliários de tijolo, por exemplo. Os riscos que ele apresenta é risco de crédito, risco de mercado, risco de inflação, risco de liquidez. E o perfil de investidor para investir nele é pelo menos o moderado. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria te apresentar 3 opções de fundos imobiliários que custam em torno de R$100, mas que são sim muito acessíveis, muito bons. Claro que eu não estou dizendo para você investir em nenhum deles. Aqui é apenas a minha opinião. Eu trouxe para compartilhar com vocês os meus conhecimentos. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu te espero no meu próximo vídeo. Tchau!